Um dos últimos atos de Dilma Rousseff, antes de ser afastada do cargo de presidente da República, foi assinar o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. A nova norma preenche algumas lacunas, como a proteção aos registros e dados pessoais e a discriminação de pacotes de dados. No quadro Espaço Consumidor de hoje, vamos entender melhor o que significam essas mudanças e quais são os benefícios que a regulamentação traz para os usuários brasileiros. Por isso, eu converso agora ao vivo com a conciliadora de defesa do consumidor do PROCON estadual, Cristiane Vaz dos Santos. Bom dia, obrigado pela sua presença ao vivo aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Vamos, só para a gente entender um pouco melhor essa situação. Existe uma lei que implantou o Marco Civil da Internet. E agora vem um decreto regulamentando essa lei federal, é isso? Exatamente. A lei ela já tem 2 anos e agora chegou o decreto regulamentando, clareando aquilo que não havia ficado bastante definido. Né? E nós do PROCON, os defensores do consumidor, recepciona esse decreto como algo muito significativo e muito bom para a defesa do consumidor. O que a lei não dizia ou não detalhava que agora o decreto federal, ele regulamenta, ele detalha e facilita inclusive a fiscalização dos PROCONs e a defesa dos direitos dos consumidores brasileiros? Por exemplo, com relação a dados, o consumidor ele preenche os seus dados e esses dados eles precisam ser, agora com o decreto ele diz que ele deve ser utilizado para a finalidade a qual ele se propôs. Dados assim, informações pessoais. Informações cadastrais, exatamente. Todos aqueles dados pessoais, nome, endereço, CPF. O que nós sabíamos, né, que qual era a prática? Você preenchia um cadastro e esse cadastro ele era vendido para outras empresas. Então, o seu banco de dados pessoal, ele era utilizado, ele era comercializado. Entre as operadoras, por exemplo? Entre operadoras. De internet, de telefonia? Para empresas de diversos ramos. Esses dados, eles eram comercializados. E agora chegou o decreto e diz, não pode. Você preencheu os seus dados, esses dados, existe uma privacidade, uma segurança que tem que ser aplicada a esses dados. E finalizou a relação de consumo, esses dados, eles devem ser necessariamente excluídos. Ele não pode ser mantido num banco de dados. Então, as informações do consumidor, elas necessariamente precisarão ser excluídas. Só fazendo uma comparação para uma situação real hoje. Quando a gente abaixa, por exemplo, um aplicativo no celular, uma das perguntas que, dependendo do aplicativo, eles fazem é isso. Se você permite ou não o compartilhamento das suas informações, é isso. Quer dizer, as operadoras de telefonia, de TV a cabo, de TV por assinatura, de internet, elas deveriam, no contrato, também perguntar isso para a gente, né? Sim. Se a gente permite ou não esse compartilhamento de informações pessoais. É muito comum reclamações no sentido de, olha, eu solicitei uma linha telefônica e antes mesmo que essa linha telefônica fosse instalada, eu já comecei a receber ligações de uma outra empresa me ofertando provedor, por exemplo. Então, fica muito claro que essa informação de dados cadastrais, ela foi compartilhada. E aquela outra empresa está sabendo até que você já adquiriu uma linha telefônica antes mesmo que ela tenha sido instalada. Então, a gente percebia que não havia, né, critérios e em razão da falta de lei, as empresas agiam como queriam. Se isso acontecer, qual que é o direito do consumidor? Hoje, primeiro, com essa regulamentação, a Anatel, Senacom e o Conselho Gestor ele foi colocado no mesmo patamar. E essa igualdade de fiscalização, de direito e dever de fiscalizar, facilitou muito para o PROCON, porque as empresas se favoreciam em cima de, olha, a Anatel permite, mas o PROCON diz que não pode. E todo consumidor que tiver as suas informações comercializadas sem a sua autorização pode reclamar. Inclusive a questão da diminuição da velocidade do pacote de dados. A questão da velocidade do pacote de dados, ela é contratual e o PROCON entende que a empresa ela tem que manter o contrato que ela comercializou. Essa questão da velocidade, nesse novo decreto, ele é abordado com relação à neutralidade da rede. O que isso significa?
que aquela empresa que você contratou, ela não pode ter um acordão com uma outra empresa e favorecer essa outra empresa. Então, essa velocidade contratada, ela tem que ser mantida para todos os sites e para todos os aplicativos. Ela não pode beneficiar uma ou outra empresa porque tem um acordo comercial. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.